É possível encontrar Deus nas experiências de quase morte? Caso você não saiba, esse papo de que ninguém nunca voltou da morte para contar é completamente ultrapassado. Existem pessoas que passaram por algum tipo de acidente, um trauma, um afogamento, uma parada cardíaca, por exemplo, e elas conseguem sair lucidamente do seu próprio corpo e conseguir enxergar como é a vida após a morte. Esses casos são chamados de EQM ou experiência de quase morte. E o caso real que eu vou te contar hoje é de uma americana e é extraordinário, impressionante, porque além de muita coisa que ela não gostaria de ver e ela viu, segundo ela encontrou talvez com o próprio Deus. Só que esse encontro é muito diferente, muito mais do que você possa imaginar. E tudo isso aconteceu com uma mulher chamada Sarah, identificada apenas com o sobrenome W, em 1993. E ela começa seu relato da seguinte maneira: minha experiência de quase morte EQM aconteceu há mais de 30 anos. Foi um evento extremamente traumático que levou a isso. E contar às pessoas teria trazido muito julgamento sobre mim e também sobre a minha família. Eu tinha 15 anos na época e de forma alguma era capaz de lidar com esse tipo de exposição. Então eu não contei a ninguém, exceto minha mãe, minha irmã e mais tarde também para o meu marido. Por muitos anos evitei intencionalmente qualquer coisa relacionada à minha experiência de volta da morte no mundo exterior. Apenas segui as lições que meu guia me deu e tentei consertar a minha vida para ser uma pessoa muito melhor. Aos 15 anos de idade, meu padrasto mudou nossa família para um novo estado, longe da vida, longe dos amigos e do namorado que eu tanto amava na época. Lutei para me adaptar a uma nova cidade, que eu na verdade odiava. Meus pais estavam brigando constantemente e nossa família se desfez ao final dessa experiência. Na época da minha quase morte, eu era uma adolescente com raiva, isolada, sem amigos e com habilidades de enfrentamento muito precárias. Comecei a me meter em problemas e também a andar com más companhias. A religião não era um consolo para mim. Minha família era cristã, mas eu sempre fui ateu. Minha vida não tinha sido fácil até então. Eu pensava que, se existisse um Deus, ele deveria ser indiferente ou punitivo para permitir que tanta coisa ocorresse nesse mundo. Eu não queria absolutamente nada com ele. Só que então fui convidada para uma festa na floresta, que duraria todo o final de semana. E era longe da cidade, num local muito reservado. Eu acabei ficando com um grande grupo de pessoas que eu não conhecia. E como se mentir e sair escondida para ir à festa não fosse suficientemente estúpido, ainda cometi o erro incrivelmente tolo ao aceitar drogas sem ter muito conhecimento dos seus efeitos colaterais. As drogas fizeram um efeito rápido demais para que eu encontrasse alguém que pudesse me ajudar ou para me levar para um local mais seguro. Comecei a ter alucinações terríveis que para mim eram muito assustadoras. Eu estava desesperada para fugir e de repente o rosto de todas as pessoas ao redor da grande fogueira, que tinha sido acesa há pouco tempo, começaram a se transformar em demônios e monstros assustadores. E eu fiquei nisso totalmente horrorizada. Senti que minhas únicas opções eram correr para dentro da escuridão da floresta ou fugir para dentro do fogo da fogueira. E eu acabei escolhendo correr para o fogo para escapar dos monstros que eu achava que eu via. Ao cair no fogo, a dor foi instantânea e também agonizante. Eu me incendiei como uma vela romana e queimei durante o tempo que levou até alguém perceber e chegar suficientemente perto para me puxar para fora. Não me lembro de muita coisa depois disso, mas aparentemente as crianças decidiram me esconder para não se meterem em problemas com a lei. Eles tentaram me limpar e então fui deixada lá, no escuro, no chão, longe de tudo
e de todos. Só as árvores e as estrelas que me faziam a verdadeira companhia. Só que de repente, eu estava entrando rapidamente em choque e eu tinha plena noção de que estava falecendo. Me lembro de implorar repetidamente em minha cabeça, como se fosse uma espécie de mantra dizendo: não me deixe, não me deixe. Alguém deve ter ouvido minhas súplicas, porque depois disso eu desmaiei. Só que então fui puxada para cima e para dentro de um túnel escuro, que era redondo e completamente negro. Eu fui puxada por algum certo tempo, mas finalmente eu acabei indo até uma espécie de planície escura, e era uma extensão rochosa, sem árvores, coberta por uma névoa cinza que girava ao meu redor. Eu podia olhar para cima e ver as estrelas do céu, mas não eram as mesmas que eu estava acostumada a ver aqui na Terra. A luz era tênue e tudo estava tão quieto e pacífico, exceto pelo vento, entre aspas, que movia a névoa. Era um lugar aparentemente pacífico, mas parecia uma cena de filme de terror ou quem sabe até de uma ficção científica. À minha direita havia um enorme muro de pedra de aparência antiga que se erguia imponentemente. Parecia o painel de uma enorme muralha de alguma espécie de cidade. Instintivamente, eu sabia que havia uma cidade atrás daquele muro. Era como se fosse noite e todos ali estivessem dormindo. Estava quieto e silencioso, exceto por uma espécie de música. A música era suave e distante, flutuando até mim por cima das muralhas. Não era nada que eu já tivesse ouvido antes, ou desde que nasci. A música era tão bonita que chegava até certo ponto, fazer o meu coração doer. Eu queria muito encontrar a origem daquele som, pois não era apenas uma música. Eu posso afirmar que era amor e esperança transformados em som. Algo que eu não consigo explicar e que eu nem sequer sabia que era possível. Percebi então que eu não tinha mais um corpo físico, mas eu me sentia bem e totalmente completa. Eu não tinha mais as alucinações causadas pelas drogas, o que foi para mim um grande alívio. Tudo ali era vívido e extremamente real. As alucinações devem ter parado com o túnel, porque essa foi a última vez que eu me senti totalmente alterada. E eu ainda conseguia sentir dor. Isso me deixou um pouco intrigada, porque sentir dor naquele ambiente parecia ser algo totalmente errado. Só que então eu percebi que eu tinha uma ligação, e eu chamo assim porque antes dessa experiência eu não fazia ideia do que era um tipo de conexão espiritual. A ligação era invisível, mas presa ao meu lado esquerdo, e se estendia para a esquerda e indo em direção ao planeta Terra. A Terra estava longe demais para os humanos viajarem até lá e voltarem. Sim, eu estava muito longe do nosso planeta. Como eu sabia disso, isso eu não sei dizer. Só que o conhecimento simplesmente estava lá na minha cabeça, e acessá-lo parecia tão natural quanto para mim é respirar nesse momento. Eu podia sentir o meu corpo querendo ir de volta à Terra, mas de uma forma mais fraca. Sabia que o meu corpo ainda estava em dor e que estava morrendo. O meu coração ainda batia, mas as pausas entre elas tinham se tornado tão longas que eu sabia que tinha quase terminado. E por incrível que pareça, isso me deixou feliz. Eu não queria nada com aquela carne quebrada. Era completamente estranha para mim agora. Eu diria até que eu podia odiar o meu próprio corpo físico. Só que então, essa linda estrela brilhante, que era o meu guia, veio até mim. Eu não conseguia dizer se era masculino ou feminino, mas ela irradiava uma inteligência calma e amorosa. E foi nesse momento que eu soube. Eu simplesmente soube que Deus era real. Não havia como negar isso naquele lugar. Só que de repente eu fiquei muito zangada e o ódio começou a me consumir, porque eu pensei que, se Deus realmente era real,
Então ele era o arquiteto de toda a dor e sofrimento das pessoas da terra. E especificamente de toda a minha dor e de toda a luta que eu tive até então. A raiva ali era algo poderoso e também destrutivo, porque não era a norma vigente. Eu podia sentir aquela raiva crescendo dentro de mim, aumentando dentro da minha pele invisível. Eu queria atacar Deus e mandar seja lá quem ele fosse para outro universo. E eu me sentia, por incrível que pareça, mais do que capaz de fazer aquilo. E isso me assusta um pouco quando penso nisso agora. Era poder demais descontrolado em mim que ameaçava uma sobrecarga. Estava se tornando aos poucos forte demais. Talvez por isso eu tenha sido recebida fora da cidade. E de alguma forma eles já sabiam que eu iria explodir emocionalmente. O guia apenas ficou ali serenamente, irradiando aquela calma aceitação e também o seu amor. Só que essa reação dele só me deixou mais irritada. Inexplicavelmente, um tabuleiro de xadrez apareceu no lugar onde deveriam estar os meus pés. Acho que pode ter sido meu guia que fez aquilo. De repente, eu apontei para o tabuleiro de xadrez enquanto tentava controlar a minha raiva. Como a adolescente zangada que eu era, eu exigi saber. Por quê? Isso é algum tipo de jogo para você? Uma piada? Só que de repente, o guia finalmente falou comigo, mas não verbalmente, foi telepático, direto na minha mente. Não havia necessidade de falar ali, já que a comunicação era instantânea e clara, independentemente da distância. E eu ainda sinto uma vibração interna quando eu penso nisso. É uma das coisas que mal posso esperar para experimentar de novo quando eu passar para aquele lado. O guia então me disse: você escolhe viver sua vida na Terra e você escolhe o seu sofrimento. Pegaram a frase? Vamos de novo, ó. Você escolhe viver sua vida na Terra e você escolhe o seu sofrimento. Essas palavras certamente me pegaram de surpresa e me deixaram em silêncio. Eu não estava mais furiosa, apenas incrédula. E eu disse ao meu guia: apenas um idiota escolheria isso. Depois disso, tivemos uma conversa muito necessária. A presença do guia parecia me acalmar a cada pergunta que ele respondia. E eu também não conseguia mais sentir o meu corpo. Então presumi que já deveria estar morta. E isso estava bem para mim. Antes de continuar, eu queria te perguntar: por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo, para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Mas enquanto conversávamos, percebi que o guia estava prestando atenção à minha ligação energética. Eles pareciam muito preocupados com ela. E eu achei que talvez eu ainda estivesse viva, de algum modo. O ser de luz me disse, enquanto conversávamos fora da cidade adormecida, que somos seres eternos, feitos de energia e de amor unidos. Como não sofremos aqui, o crescimento pessoal é mais difícil de obter. Escolher viver na Terra era uma solução para isso. E nós podemos viver uma vida humana, ou várias, tudo em um esforço contínuo para aprender a crescer. Nunca perdemos as pessoas que amamos em qualquer vida, porque as veremos assim que voltamos para casa. Disseram-me
que enfrentar a luta de viver uma vida através do filtro do amor era o nosso derradeiro teste, um teste final. Todas as armadilhas em que os humanos caem, raça, religião, política, dinheiro, sexualidade, nacionalidade e assim por diante, nada disso importa diante do amor. Nós humanos vivemos de forma oposta ao que deveríamos e nos destruímos por isso. Notei que o guia estava ficando agitado, preocupado, mas eles realmente estavam prestando atenção à minha ligação energética, que para mim agora era irritante. E detalhe, essa ligação energética, caso você nunca tenha ouvido falar, é o chamado cordão de prata, como nessa imagem que você está vendo aqui. Sempre que a gente sai do corpo, seja espontaneamente quando dorme à noite, ou numa experiência de quase morte, há um filamento energético, esse cordão, que não é um cordão simples. Ele não arrebenta, ele não estoura. É uma ligação profunda, poderosa, que liga o nosso corpo físico ao nosso corpo sutil. E é isso que eles estavam prestando atenção, porque eles estavam vendo que se esse corpo sutil, se esse cordão energético se rompe, aí sim se daria a morte física. Enquanto você tem esse cordão energético, você não está morto. Por isso que nas EQM sempre há essa ligação. E nesse caso aqui, ela foi percebido que é um caso mais raro. São raras as quase mortes onde se vê ou se percebe esse cordão energético. Então esse é um exemplo muito bom que mostra que ele existe, ele é real. E essa preocupação toda é, se ficar fraco demais, se essa ligação de fato for desconectada, já era, ela não volta mais para o corpo, não volta mais para a vida. Então, feitos devidos esclarecimentos, ela continuou dizendo: enquanto eles estavam preocupados e também agitados, eles rapidamente me mostraram imagens da minha curta vida até então, passando por elas como um baralho de cartas na minha frente, só que pararam nas partes que achavam mais pertinentes e continuaram explicando que eu poderia ficar na vida humana se eu quisesse, mas que deveria voltar e cumprir o meu dever. Eles não explicaram exatamente qual era o meu dever, mas eu instintivamente sabia qual era quando eu estava lá com eles. No entanto, quando voltei à Terra, não consigo me lembrar do que se tratava. Aparentemente, devemos descobrir isso por conta própria aqui embaixo. O guia me disse, quando protestei por ter que voltar, que há crianças que precisam nascer. Detalhe, a missão de vida dela pode ser esse, ter filhos. Já é um belo indicativo, E ela disse: eu zombava disso, de ter filhos, porque aos 15 anos eu não tinha desejo nenhum de ser mãe. E eu disse isso a eles. E eles também lembraram do meu namorado, do meu amor por ele e também da minha irmã gêmea. É verdade, eu amava minha irmã gêmea e estava apaixonada pelo meu atual namorado. Eventualmente me casei com ele e, por incrível que pareça, também tivemos filhos gêmeos. Mas, sabendo disso, ainda assim eu não queria voltar. Naquele lugar, nós somos diferentes. Pensamos e agimos de maneira diferenciada. Coisas como sentimentos e uma vida de volta à Terra não têm mais as mesmas preocupações que você possa imaginar. Eu ali sabia que os veria e sabia que a minha família estaria comigo novamente e que todos eventualmente ficariam bem se eu morresse e permanecesse por lá. Houveram mais conversas sobre o meu dever e o trabalho a ser feito que eu precisava realizar. Eu estava até brincando com o guia naquela hora. Perguntei a ele se eu ia ganhar um par de asas e uma espada. E aquele ser me respondeu: você não vai receber asas e nem uma espada aqui, porque você são as asas e você é uma espada. Bem, aquilo me calou. O guia finalmente me convenceu, mas eu ainda não estava feliz em voltar para um corpo danificado. Acho que o guia sabia disso, porque senti que eles estavam fazendo algo com a minha ligação energética enquanto eu era puxada de volta para um túnel escuro. Eu soube então
que eles me curaram tanto quanto podiam para me ajudar na minha sobrevivência. E foi um tempo suficiente para eu receber uma gigantesca ajuda. Depois que cheguei a um hospital, me recuperei muito melhor e muito mais rápido do que eu deveria. Hoje, ninguém pode me dizer que eu fui queimada, a menos que olhem muito de perto ou comparem a minha pele com a da minha irmã gêmea. Quando acordei no meu corpo novamente, percebi que eram as estrelas que estavam na terra e o amanhecer estava lá, surgindo no horizonte. Eu estava sozinha na clareira e podia sentir o meu corpo mais uma vez. A dor e também a exaustão voltaram com tudo. Adaptar-me novamente ao meu corpo parecia algo muito estranho depois dessa experiência fora do corpo. Nunca mais senti que realmente pertenço a esse corpo novamente e leva-se certo tempo para se acostumar com ele. Isso eu posso afirmar. Houveram grandes mudanças permanentes com as quais eu acordei. Afinal de contas, não estou mais com raiva da vida e nem com raiva da minha família. Não tenho mais medo de morrer e, na verdade, é até o oposto. Acreditar em Deus e querer que os humanos sejam melhores uns com os outros foi algo que eu também conquistei com essa experiência. Limpei minha vida e me tornei enfermeira. Acho que a religião ainda é uma farsa, mas amo a ideia de espalhar o amor pelo mundo e desejo isso para todos. Sou grata pela minha EQM. Foi um presente que me salvou de mim mesma. E eu espero retribuir isso compartilhando essa história com você e com todas as pessoas. Uma adolescente de 15 anos, muita raiva, né? Raiva de si, raiva da família, raiva do cordão de prata, raiva de Deus, raiva de tudo, né? Então é uma fase realmente complicada. Agora, o ponto-chave dessa experiência aqui é esse cordão de prata. Porque apesar da raridade, como eu disse, dele aparecer dessas experiências, toda aquela preocupação e agitação era para identificar se não tinha, né? Se o tempo não estava sendo, né, perdendo tempo demais, porque tinha a hora exata dela voltar. Se passasse muito tempo, não daria mais. Mesmo os melhores amparadores não conseguiriam trazer de volta ela para o corpo. Mas e agora? O que você acha? Ela encontrou Deus? Obviamente que não. Era realmente um ser de luz. Mas quando a pessoa vê, né, esse amparador, esse mentor ou esse guia, por ser uma consciência com uma energia radiante e falar telepaticamente, a pessoa sempre fala, ai, é Deus, mas não é. Inclusive tem experiências aqui no canal onde eu relato seres muito mais evoluídos do que esse aí. Porque a aparência que ela falou é tudo muito comum. Você vai perceber que boa parte dos casos de pessoas que voltam da morte tem esse tipo de contato com esse ser que é mais realmente um guia. É um mentor, um amparador que está ali te ajudando na sua evolução. E se você quer entender por que de fato não é Deus, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo o link desse vídeo aqui. Da semana passada inclusive, onde eu conto aí sim um relato extraordinário com um ser que é realmente evoluído, dos seres mais evoluídos da Terra, que renascem aqui no nosso planeta. Eu conto esse relato, também vou te explicar depois dele o porquê que esses seres não são Deus e os seres inclusive que já foram identificados aqui na vida humana sendo extremamente evoluídos, tá? Então é um caso peculiar, né, que mostra ali, inclusive na questão de substâncias entorpecentes, a pessoa alucina, olha como é que é uma grande besteira, né? Ela alucina, entra na fogueira, se queima, tem todo um processo ali de quase ficar entre a vida e a morte, mas depois ela volta, é curada, encontra guias, entende um pouco mais sobre a sua vida, tem uma nova mudança do seu paradigma e do seu entendimento aqui na existência humana. Que caso espetacular, né? Se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal. Muita gente que assiste não é inscrita, mas sempre que você se inscrever, você vai poder saber das novidades e também de casos extraordinários que trazemos aqui. Gostou do conteúdo? Curta e compartilhe com outras pessoas, porque assim esse conteúdo vai poder esclarecer e trazer não apenas conhecimento, mas muitas dúvidas para as pessoas, né? Porque não é, a evolução não é feita de certezas, mas de crescimentos através da dúvida, do questionamento e das autodescobertas. Porque é assim que a gente evolui intimamente
através da fraternidade íntima. E esse foi o conselho, né? O filtro da vida por amor. Qual é a resposta de tudo? É o amor. Mas não é o amor de casal, é o amor no sentido de compaixão, de fraternidade ou de maxifraternidade. Você tinha entendido a chave de tudo que era isso? Várias experiências falam disso e a gente só ressalta. O sentido da vida não é teórico, é o amor e a fraternidade colocadas em prática. Do jeito que você pode, com as ferramentas que você tem, no tempo que você dispõe. Eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima. Valeu.